Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Estamos novamente aqui para fazer mais um vídeo onde nós vamos trabalhar a lição bíblica do primeiro trimestre de 2020, cujo título é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Na verdade, como sempre temos dito, trata-se de um estudo em antropologia bíblica. É um tema muito importante, polêmico e de certa forma relevante para todas as pessoas, não só da fé cristã, mas do mundo como um todo. Uma última lição que nós estamos explicando, comentando e assim e aprendendo, né? Neste vídeo nós vamos comentar a lição do número 6, a sexualidade humana. Diante de tudo que nós temos visto e diante de todo o comportamento que nós temos observado na televisão, nos rádios e principalmente em algumas festas onde o sexo é visto não só como Deus, mas como uma energia onde as pessoas canalizam sua vida e sua função para cometer todo tipo de equívocos onde não obedecem às escrituras. Bem, na página de número 40, nós temos aqui o título A Sexualidade Humana. O texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 19, versículos 4 ao versículo 5, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa só carne. Já a partir desse texto, nós temos diversos ensinamentos enriquecedores que, de certa forma, o mundo que jaz no maligno não compreende e nem aceita. A verdade prática encontra-se dizendo o seguinte: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher, no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Temos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus capítulo número 19, versículos do 1 ao 12. É um texto bastante rico, onde temos diversos detalhes. E se nós fôssemos comentar cada versículo, íamos precisar de mais tempo e também de mais oportunidade para solucionar todas as dúvidas. Mas vamos aqui destacar o ponto mais importante, onde nós devemos, ao meu ver, tá certo? Pois cada professor tem sua perspectiva, tem a sua sede por um ponto em que acha mais interessante ou tem mais afinidade para frutificar dentro da EBD. Então, e o objetivo geral que nós, não só o professor, mas os alunos devem compreender é mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio, pois existem seitas, religiões, cultos que ensinam que o sexo foi antes do pecado de Adão e Eva. Na verdade, depois do pecado, né? Eles demonizam o sexo. Por exemplo, algo desse gênero é os padres. Os padres não se casam, até onde se sabe. Pode haver outros motivos por conta disso, que o sexo ele veio depois da queda de Adão e eles imaginam que seja do pecado. Temos também a seita religiosa que se diz evangélica, Tabernáculo da Fé. Fala que houve contato sexual entre Eva e a serpente, que era Satanás, e daí surgiu o sexo, né? E todo tipo de abominação que as pessoas cometem e põem um sexo quando na verdade não tem. O objetivo específico é, primeiro, conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. Elencar os objetivos da sexualidade humana. E terceiro ponto, apontar as distorções da sexualidade. Então, no domingo eu me proponho, e neste vídeo eu vou trabalhar bastante as distorções da sexualidade. Então, como já estamos caminhando, dizendo bastante coisa, temos no primeiro tópico, Deus criou apenas dois sexos. Aí temos o ponto 1, definição do sexo. Ponto 2, Deus criou o sexo.
Ponto 3, os dois sexos. Então, os dois sexos é homem e mulher, né? Representado não só pelo cromossomo XX e XY, mas também pela concepção externa, né? Física desses dois seres distintos no sentido do sexo, né? Temos o objetivo 2, que é o objetivo da sexualidade humana. Qual é o objetivo da sexualidade humana, né? Primeiro, a procriação, certo? Gênesis capítulo 4, versículo 1, Isaías capítulo 65, versículo 20. Temos também, também o propósito do sexo é a união conjugal, e temos a glorificação de Deus através do sexo. Então, o casamento envolve pelo menos 3 pessoas: Deus, o homem e a mulher. Se um desses 3 faltarem, não existe casamento. Pode haver um contrato social, que é o papel escrito, né? Você recebe você tem uma aliança, você muda o nome, você leva a certidão de nascimento e faz um contrato social. Isso é casamento no sentido humano. No sentido divino, conforme as escrituras, é a união entre 3 pessoas: Deus, a mulher e o homem. E assim surge o casamento, né? E no tópico ponto 3, distorção da sexualidade, onde eu vou trabalhar aqui com vocês pois ao meu ver, esse é o ponto mais polêmico, mais tenso, mais complicado de se trabalhar. E na verdade todo tema sobre sexualidade humana é vasto e complexo. E nós vamos aqui não só recorrer ao livro, a nossa revista nós temos, mas outros escritores, outros autores que nos fornecem materiais, assim, de certa forma, verdadeiros, honestos e sábios para esse tema, e temos a capacidade e ferramentas para explicar alguns pontos sobre esse tema. Nós vamos aqui, eu vou trabalhar com vocês aqui também, O Cristão e a Sexualidade. É um livro do pastor Ciro Malafaia. Também vou trabalhar com vocês Macho nasce macho e fêmea nasce fêmea, desmascarando a falácia da ideologia de gênero, do pastor Isaac Silva, certo? Temos aqui. Esses são alguns livros que estou apresentando que tem a ver com o que eu vou explicar e tem a ver com o tema sexualidade. Temos aqui Seitas e Heresias, do estudioso Raimundo de Oliveira. Temos o Teologia Contemporânea, Abraão de Almeida, certo? Depois eu vou explicar cada um desse livro como tem a ver com a lição número 6. Temos aqui o Habitat Humano, estudo em antropologia bíblica, do professor Herbert Carlos Campo. Temos o livro texto Claudionor de Andrade, né, como devemos sempre ter, e outra revista, A Sexualidade é uma bênção a ser valorizada. Todos esses livros têm algo comum, que é a perspectiva que nós vamos trabalhar aqui sobre a distorção do sexo, e cujo tema maior é a antropologia e a sexualidade, como um subnível dos estudos antropológicos. Então, temos aqui a distorção da sexualidade, a fornicação, o adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero. Eu vou me focar neste vídeo em homossexualismo e ideologia de gênero, certo? Pois ele é muito complicado, polêmico, e você vai saber por que eu estou tentando me passar essas informações. Bem, então eu começar aqui, também citar aqui, eu estava meditando e refletindo num outro livro de um grande escritor, John, que é pastor batista. Ele escreveu um livro chamado Sociedade Sem Pecado, até recomendo para vocês. Ele diz assim o seguinte: vivemos numa cultura que elevou o orgulho ao status de uma virtude. A sociedade atual nos incentiva a buscar autoestima, sentimentos positivos e dignidade pessoal. Ao mesmo tempo, a responsabilidade moral está sendo substituída pelo vitimismo, que ensina as pessoas a culparem outros pelos seus fracassos e iniquidades pessoais. Na verdade, os ensinos bíblicos sobre a corrupção humana, o pecado, a culpa, o arrependimento, a humildade não são compatíveis com quaisquer
dessas ideias. Ou seja, tudo que nós estamos estudando nessa lição não é compatível, não é de forma nenhuma compatível com o que o mundo ensina ou com o que as seitas religiosas ensinam. A igreja, como um todo, está se tornando cada vez menos preocupada com o pecado e mais obcecada com a autoisenção e a autoestima dos seus membros. Rapidamente, os cristãos estão perdendo a visão do pecado como raiz de todos os males. Então, justamente isso. A distorção da sexualidade é vista nessa perspectiva que esse pastor Batista, ao escrever o livro Sociedade Sem Pecado, nos ajuda a entender e a compreender essa sociedade que nós estamos vivendo. Primeiramente, uma sociedade que abandonou a razão, é uma sociedade que abandonou as escrituras, é uma sociedade que abandonou a ciência. Então, há dificuldade até mesmo de transmitir esses conhecimentos ao mundo que não tem Cristo e nem é regenerado pela ação do Espírito Santo. Por isso nós temos a fornicação, o adultério, o homossexualismo aqui. Você tem que entender que está embutido todas as suas ramificações e variedades, como por exemplo, transgênero, travesti, bissexual, pedofilia, entendeu? E a ideologia de gênero vai extrair e propagar tudo isso que eu estou me dizendo. Bem, voltemos aqui para o livro do pastor Ciro Malafaia, O Cristão e a Sexualidade. Diz assim o seguinte: Deus criou os órgãos sexuais masculinos, o pênis, um tecido cavernoso que contém grandes espaços venosos, ligados por tecidos fibrosos revestidos de pele. Os testículos dos órgãos glandulares, que entre outras funções fabricam os espermatozoides, elaboram a testosterona e são revestidos pelo saco escrotal. Os canais ejaculadores, que são condutos formados pela união das vesículas seminais com os canais seminéferos, e as glândulas bulbo-uretrais, que segregam sêmen líquido que contém mucina, proteína, água, sais minerais e cerca de 700 milhões de espermatozoides por centímetro quadrado. Deus criou os órgãos sexuais femininos, o clítoris, a vulva, a vagina, um canal músculo-membranoso extremamente dilatável, medindo aproximadamente entre 8 e 9 centímetros de comprimento. Os ovários, constituídos por duas pequenas glândulas em forma de amêndoa, situadas na cavidade pélvica de cada lado do útero, e cuja função é produzir, desenvolver e amadurecer os óvulos, e produzir pelo menos dois tipos de hormônios, o estrogênio e o progesterona. Deus criou as trompas de Falópio, tubos finos que se estendem da cavidade peritoneal ao útero. Por meio delas, os óvulos liberados dos ovários chegam ao útero, um órgão muscular em forma de pera, situado no centro da cavidade pélvica atrás da bexiga. Durante a gravidez, o útero aumenta consideravelmente, atingindo um comprimento que ultrapassa 30 centímetros. Aí na página 13 diz o seguinte: a importância da sexualidade. Por que Deus criou os dois órgãos genitais que acabamos de descrever? Porque colocou Deus na glande do pênis e no clítoris milhares de vasos sanguíneos que armazenam uma grande quantidade de sangue, aumentando a sensibilidade na região. Porque existem milhares de terminações nervosas no corpo do homem e na mulher que fazem com que o desejo sexual seja despertado com um simples toque. Para que Deus criou tudo isso? Para brincar com nossos sentimentos, emoções e desejos? Teria ele, por conta de algum prazer masoquista de sua parte, colocado no ser humano desejos naturais que não pudessem ser satisfeitos? Claro que não. Deus criou homem e mulher com órgãos genitais distintos. Deu-lhe o desejo da união sexual, o libido, para tanto o homem como para a mulher terem prazer sexual. Ou seja, o pastor Ciro Malafaia, nesse seu livro O Cristão e a Sexualidade, é muito importante.
porque ele está, de certa forma, quebrando uma certa barreira imposta por uma mentalidade, assim, vamos dizer, infantil, e uma mentalidade que tem medo de explicar o que é a sexualidade do ponto de vista bíblico, pois algumas pessoas têm até medo de falar isso em púlpito, nas escolas dominicais, para não ofender. E somos professores que devemos nortear e ensinar tudo aquilo que é verdadeiro em todas as áreas da ciência. Nesse caso, a sexualidade é importante porque nós devemos conscientizar de como deve ser feito e de que forma. E o que nós somos seres sexuais, como seres biológicos, químicos e físicos. Então ele vai trabalhar essa perspectiva, por isso que ele descreve essa concepção científica dos órgãos sexuais, masculino e feminino. Por que isso é importante? Porque, lembre-se, no primeiro tópico, Deus criou apenas 2 sexos. Então nós precisamos conhecer esses 2 sexos. Quais são? O órgão sexual reprodutor masculino e o órgão sexual reprodutor feminino. Não existe um terceiro, um quarto, um quinto ou sexto, ou assim por diante. Apenas 2. E, para saber que é 2, nós devemos conhecer, pelo menos, essa concepção científica e essas distinções, esse tipo de conhecimento que a sexologia tenta nos fornecer. Mas nem tudo deve ser considerado verdadeiro, pois às vezes há distorções até no mundo da ciência. Então, pois bem, essa foi um ponto inicial. Nós vamos estar aqui no ponto mais pesado da questão: a homossexualidade e a ideologia de gênero como um todo, né? Diz assim: a ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Pega essa frase: construção social. Construção social, essa frase vem de pensadores socialistas. Não confunda com sociólogos, tá? Socialista é uma coisa, sociólogos é outra coisa. O pensamento socialista analisa tanto a religião, a política e a família tradicional especificamente, como a construção social. E o que é uma construção social? É uma construção de mudanças. Então, as pessoas agem como homem e mulher porque vieram de um período patriarcal, de uma concepção judaico-cristã, e para isso ser mudado na sociedade ocidental, devemos destruir, certo? Existe no meio do socialista, que é bem visto pela esquerda no sentido político, como benéfico para a sociedade, quando na verdade não é. Tenta destruir por meio de propaganda, por meio de argumentos falsos, inúteis da biologia e da teologia ou da religião, para modificar a ideia de sexo. Então, se preocupe em entender o que é uma construção social, pois alguns argumentos vêm disfarçados de meia verdade, tá certo? Anote esse ponto aí que é muito importante. Assim, então, continuando aqui a leitura. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando os meninos e as meninas a escolher seu sexo social e ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. Deuteronômio capítulo 22, versículo número 25. É isso que nós estamos tentando dizer. Então, sobre esse tópico, como já apresentamos eu recomendo esse livro aqui. É muito importante, tá certo? Abrange vários aspectos e refuta, não só mostra a verdade do que eles acreditam, mas dá uma refutação sobre ideologia de gênero especificamente. Sobre os aspectos que nós falamos sobre construção social, que os socialistas utilizam para atacar a igreja e a família através da televisão, dos rádios, das revistas, do meio de comunicação como um todo. Temos aqui Ciências e Heresias, certo? No capítulo 11, página 159. Deixa eu abrir aqui. Página 159. Deixa eu botar aqui. O comunismo marxista, certo? Então essa concepção
de construção social vem desse pessoal que é ateu, tá certo? E se disfarça de meias verdades. E para reforçar ainda mais essa perspectiva que vai refutar, temos aqui a Teologia Contemporânea de Abrão de Almeida, na página de número, deixa eu pegar aqui, de número 201, terceira parte, o título é Liberacionismo Latino-Americano. Tá certo? Tudo isso tem a ver com aquela frasezinha construção social, tá certo? Pronto, então seria isso. Então, só que lamentavelmente esse pessoal da ideologia de gênero propaga todo tipo de distorções do sexo, como por exemplo a homossexualidade, o lesbianismo, a bissexualidade e tantos outros sexos que não são sexos, né? Então essas pessoas são políticos e religiosos, por isso que existem igrejas e pastores e mulheres que são gays, porque são cristãos progressistas. Então eu tenho um outro texto que vai trabalhar bastante essa ideia, e é um alerta, né, para as escolas dominicais. E assim, o que são cristãos progressistas? Isso tem tudo a ver com aquela frasezinha construção social, tá certo? E tudo que é construção social pode ser derrubado, substituído ou destruído. Essa é a perspectiva que os socialistas imaginam. Então, cristãos progressistas são os que aceitam o casamento gay, ideologia de gênero nas escolas, aborto, liberação de maconha, divisão de raças, pedofilia, a nova família, extensão da família tradicional, um único governo global, e mistura do cristianismo com o socialismo, como a missão integral, teologia da libertação e o evangelho social. Então, temos cuidado com essas palavrinhas, ou quando alguém disser assim, ó, eu faço parte da missão integral, eu faço parte e acredito da teologia da libertação, ou eu faço parte e acredito e estou participando do evangelho social. Isso tudo é uma forma montante do marxismo cultural que visa destruir a concepção judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega, tá certo? Então, esse pessoal é representado pela esquerda e muitos católicos desde a década de 60, e alguns evangélicos, na verdade a grande parte dos evangélicos, por não conhecer muito essas verdades, acabam entrando nesse aspecto. Já quem é devoto e ativista sabe o que eu estou dizendo, né? Sabe onde estou pisando. As pessoas que estão conhecendo agora essa abominação não estão entendendo muito bem o que é isso, mas tenha calma, pega os livros que eu recomendei e vai estudando, que você vai pegar o ponto importante que nós estamos dizendo. Então, esses são os cristãos progressistas que estão aí na mídia, estão distorcendo o sexo e acabando com o que as escrituras ensinam. Justamente é isso que nós estamos passando para vocês, as distorções da sexualidade. Então, o homossexualismo é apenas um combustível para a ideologia de gênero. Quando o homossexualismo ou bissexualidade, feminismo pararem de dar resultados econômicos e polêmicos que dá algum tipo de lucro de venda para essa filosofia, essa ideologia, as pessoas vão ser substituídas, tá certo? Tenha isso em mente. É importante trabalhar essas concepções e entender que a verdade pode libertar. Então, quando a pessoa comete fornicação, adultério, homossexualidade, é bissexual e essas outras abominações, o que deve fazer? Primeiro, aceitar o genuíno evangelho de Cristo, se arrepender, procurar uma igreja verdadeiramente bíblica, tá certo? Pois existem muitas igrejas que não são bíblicas, essas igrejas não vão subir. Então, as distorções da sexualidade é um tema pesado, polêmico e complexo. Então, eu só vou terminar esse texto e concluir esse pequeno vídeo
para não ficar muito extenso. Acho que já até passou de uns 15 minutos. Então, nós sabemos agora que são as crenças dos cristãos progressistas que distorcem a sexualidade, e nós sabemos quais são, pelo menos, as 3 teologias equivocadas que eles representam, que está tanto no meio católico, espírita e evangélico. E agora nós precisamos saber as crenças e fontes dos cristãos progressistas, ou seja, o que eles acreditam e de onde eles acreditam. Esse texto não é um texto meu, eu vi de um pastor na internet e não me recordo o nome dele, mas se você procurar, você vai encontrar. Diz assim: os assim chamados cristãos progressistas se notabilizam hoje no Brasil, seguindo a nova esquerda, por entender que a classe que salvará o mundo será dos excluídos. Então sempre tem uma meia verdade, né, para atrair as pessoas inocentes e das minorias, as mulheres, negros, homossexuais, índios, e dão status de dogma e temas como união civil de pessoas do mesmo sexo, aborto, maioridade penal e todo tipo de estatismo. São adeptos devotos da Igreja Vermelha, do politicamente correto. Se vê como parte de um tipo de nova ordem religiosa, totalmente reais ao partido e ao segundo grau da ideia. Todos aqueles que não concordam com eles são tratados simplesmente como não pessoas ou homofóbicos, né? Ou nesse sentido. E alguns de seus autores prediletos são Moltmann, Hans, Robert Bell, John Hilder, Rosemann, Leonardo Boff, Frei Beto, Gustavo Severinto, entre outros. Mas a defesa veemente desses temas são sinais de um maior mal possível. Até que ponto esses cristãos progressistas não têm reinterpretado profundamente a fé cristã, tornando-a em algo amorfo, totalmente distinto daquilo que se pode receber como revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Parece que há, da parte desses cristãos progressistas, uma ruptura com aquilo que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todos. Isto é, esses cristãos progressistas se caracterizam não só por um afastamento, mas por uma rejeição de todo o ensino consensual entre cristãos legítimos. A crença no Deus uno e trino e sua revelação infalível e autoritativa nas Escrituras Sagradas, no pecado original e pessoal, na nossa salvação exclusiva pela fé, pela livre graça, no nascimento divinal de Cristo Jesus, em seu sacrifício sangrento na cruz, expiatório e substitutivo, em sua ressurreição corporal e em sua segunda vinda, única, visível e pessoal. Havendo de fato tal cisão, ou seja, separação, perguntamos: como reconhecer esses ditos cristãos como cristãos progressistas? Até que ponto, uma vez que há um afastamento do ensino consensual cristão, como resumido nos antigos credos aceitos por todos os ramos da fé cristã, não se deve considerar os cavalos de Troia? Pois estes têm por alvo subverter os alicerces mais básicos da fé e da ética cristã, para que a igreja seja controlada, subordinando-a à agenda do partido do Estado, com sua agenda inflexível e colossal. Parece-me que, com a derrocada da esquerda na esfera pública, esses cristãos progressistas, que são tanto católicos como evangélicos, dobraram a aposta, sobretudo na esfera eclesial, propagandando com virulência militante suas crenças e valores, quando confrontados, ao invés de tentar demonstrar que suas ideias são cristãs, partem para o ataque pessoal. Porém, toda a noção de cristianismo foi subvertida pelos cristãos progressistas subordinados que estão a uma ideia. Se isso é assim, estes não podem ser reconhecidos como cristãos, pois colocaram a fé na ideia, não na revelação. Ao fazer isto, tornaram-se gnósticos, e nunca é demais lembrar que o gnosticismo não é cristianismo, mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito.
conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Carta do apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Sabe-se que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Tito, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Ou seja, as distorções da sexualidade, elas não só estão numa esfera mais do pecado, mas estão numa esfera ideológica, política e religiosa. Ou seja, o pecado se tornou cultura, filosofia e forma de vida. Ou seja, uma abominação. E tudo trazendo recursos econômicos para uma ideologia velha, antiquada, diabólica, ateísta do marxismo cultural, que é uma nova forma, uma nova modalidade. E esse marxismo tem penetrado em todas as áreas, certo? Não existe hoje uma área humana no qual ele não esteja, desde de uma igreja a uma escola, a administração da empresa, ao ter uma entrevista de rádio, um filme no cinema. Esse pensamento, que é um pensamento satânico, que incorporou em Karl Marx, nos livros que eu já citei a vocês vão poder compreender melhor, entender o sentido, está em todos os ambientes. E nós precisamos fortalecer e nos brindar, certo? Cada vez mais com a verdade. Lembrando a todos, para concluir, que não precisamos conhecer todas as heresias, precisamos conhecer apenas a verdade completamente. Se você gostou desse vídeo, desse nosso comentário, dessa nossa reflexão, desses materiais complementares que vão reforçar e ajudar a compreender, pelo menos ao meu ver, o tópico número 3, distorções da sexualidade, que ao meu ver é um tema muito mais importante. Nós devemos ensinar e combater falsos ensinamentos nesse ponto, como a ideologia de gênero, isso que visa subverter o pensamento e as atitudes do ser humano para o mal. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe um recado, uma mensagem. E eu quero agradecer ao nosso profeta e professor Melquisedeque que está nos assistindo nesse vídeo. Forte abraço, nós estudamos juntos aí na faculdade. E muita saudade, Deus te abençoe. E você aí que quer receber alguns materiais, nesse caso aqui do cristão e a sexualidade do pastor Sérgio Malafaia, para complementar os seus argumentos, eu tenho ele em PDF e posso compartilhar para você. Aí você vai aqui no vídeo do nosso canal no YouTube, vai estar nosso grupo de WhatsApp, Estudos Apologéticos. Você entra e me procura, certo? Luciano. Eu vou enviar o PDF, tá certo? Ou no grupo, manda sua pergunta, caso você tenha alguma pergunta sobre esse tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo.